Olá, meus amigos. Eu tô aqui... Droga. Tá, vamos de novo, então. Olá, meus amigos. Eu tô aqui com a Lua. Olá, tudo bom? Vocês devem lembrar dela. Ela já foi uma manequim para testes de rebatedor. 5 vídeos na sequência. Sofri aquele dia, mas valeu a pena, ficou bom. Tá aqui o link, se vocês quiserem aprender tudo sobre rebatedores, tá ali. Ela já foi uma rocha no meio rio. Das águas. No meio das águas, que deve ter sido... Frio. Foi bem frio. O engraçado é que no do rebatedor eu te torrei, me torrou, né? Na cachoeira me congelou. Então... Tive um ataque de hipotermia, mas valeu a pena. E depois teve o do capim, né? O capim que foi o grande finale do vídeo das pedras. As aventuras. Que também tá aqui o link, se vocês quiserem ver ela. Pedra. Passando frio. E passando frio. Que tal fazer um negócio, então, hoje que você nem seja torrada e nem congele? Eu acho uma boa ideia. Né? Então, ela já foi uma manequim, já foi uma rocha, hoje ela vai ser ela mesma. Um nome, às vezes, difícil de formar uma frase para quem não te conhece. Hoje ela vai ser a Lua. Porque meu apelido é Lua e eu gosto de me reconhecer como Lua, então hoje eu vou ser a Lua. Mas definitivamente eu não vou fotografar ela com uma 400mm durante o dia. Não é essa a ideia. Não vai ser um vídeo de astrofotografia. Vai ser um vídeo sobre ela, pessoa, enquanto o que ela está sentindo dela nesse momento, nesse dia, nesse segundo. A fotografia congela um segundo. Talvez seja pretensioso demais que uma fotografia consiga representar você, né? Sim. É difícil. Mas a ideia é que essa fotografia seja autêntica, seja natural e que tenha mais de você nela do que... do fotógrafo. Do que eu. Eu vou cuidar da parte técnica, né? Absolutamente tudo que há de técnico para ser considerado eu vou cuidar. E nessas horas, como no vídeo onde eu falei sobre a Poli, que foi uma das primeiras que eu fiz esse tipo de trabalho, quando eu estou sendo técnico, vou colocar o óculos, porque aí ela não escuta o que eu estou falando. Exatamente. Não escuta nada. Então... A parte técnica é uma coisa, mas eu não quero interferir na criação conjunta nossa que vem a partir de ti. Né? Então, a gente tá numa casa linda aqui, muito bacana, entra uma luz fantástica. Hoje tá um dia lindo também, então já auxilia bastante, né? Mas não necessariamente a gente precisa fazer as fotos nela. Se eu fosse um fotógrafo comercial, profissional, chegasse aqui e visse esse casão ali, aquela escada, tem um detalhe redondo ali na escada, um negócio bem moderno, com certeza eu gostaria de fazer a fotografia ali, sabe? E já tenho tudo criado na minha cabeça. Não é possível o cara entrar num lugar diferente e não começar a criar. Sim. Mas eu tenho que me controlar, porque isso não é sobre mim. Essas fotografias são todas sobre você. Então eu preciso que você me ajude a decidir aonde você quer as fotos, o que você quer ser nas fotografias, qual é a lua que você quer passar. Né? E me ajude também eventualmente com algumas questões técnicas de escolha, porque apesar da técnica ser muito matemática, muito precisa, ela às vezes tem várias abordagens diferentes para o mesmo que resultam em coisas absolutamente diferentes, né? Por exemplo, eu poderia escolher usar a luz natural, ou poderia escolher colocar um flash que sobrepõe a luz natural. Entendi, sim. Né? Isso tudo vai partir dessa nossa conversa, de como que você gostaria de aparecer nessas fotos. Entendi. Certo? Certo.
Eu já gosto de uma coisa mais simples, sabe? Ainda mais porque eu tô em casa, então pega uma parte mais simples de mim, entende? Então, e eu sou mais assim, gosto mais de ambiente externo, gosto mais... Se eu fosse optar por um flash ou uma luz natural, eu já ia optar por uma luz natural, sabe? Eu gosto de uma coisa mais, sei lá, mais simples mesmo, assim, sabe? Sem muita frescura. Frescura, ele deve estar ali... Não. É porque a proposta é diferente, mas veja como eu entraria em conflito contigo se eu viesse aqui como fotógrafo e impusesse a minha... Eu iria fazer, mas já pegaria uma Luana que não é exatamente a Luana do momento, Luana mais eu mesma, sabe? A lua mesmo. Que eu já fiz 2 vezes contigo e o resultado ficou muito bacana. Sim, ficaram ótimas. Mas agora é justamente a oportunidade, a tua oportunidade. E eu acho que a gente poderia começar com algumas questões técnicas que eu acho que são importantes para ir definindo qual é o rumo que isso vai tomar em algumas escolhas que eu vou fazer, por exemplo, de lente, de até mesmo do lugar e da luz, tá? A ideia é fazer retratos, porque a expressão humana, existe a expressão corporal, ótimo, linda, mas a expressão humana é mais facial. Então, para conseguir reter exatamente o que tu o que tu tá pensando naquele momento... Vou focar mais no rosto. Então, assim, no máximo eu vou fazer um meio corpo. Tá. No máximo. Mas provavelmente vai ser um retrato mais fechado, né? É o que a gente chama de headshot, que é um retrato não tão close-up, mas... Entendi. Né? Tá. E por isso, então, eu gostaria de saber de ti o que é que você gosta e o que você não gosta no teu rosto ou no que vai aparecer dessa fotografia. Tá. Meu rosto mesmo eu não gosto muito do meu lábio. E eu acho meu nariz um pouco grande. O resto, eu tô em paz com o meu rosto. Mas não tenho muito problema com isso, não. Se vai aparecer muito ou... Só não me sinto muito à vontade, mas também... Tá. Então, por exemplo, se eu fizesse uma fotografia que tornasse teu nariz aparentemente maior do que ele tu não gostaria? Tu se olharia na fotografia e não iria gostar? Meu nariz e minha boca, principalmente quando eu tô séria, eu já não me sinto muito à vontade. Mas... E se eu fizesse ao contrário, portanto, de alguma coisa que você visse que teu nariz, na verdade, não é tão grande, que ele é mais delicado, que você gostaria mais? Sim, com certeza. E, de repente, uma expressão da tua boca que não fique tão dura, uma coisa mais moldável, mais plástica, você iria gostar mais. Isso já é uma coisa bacana. Uma das coisas importantes sobre o teu esse equilíbrio do que tu gosta e do que tu não gosta tá justamente relacionado a uma coisa que tu não citou, que são os olhos. Porque... Os meus olhos eu gosto bastante. Mas então eles têm que ser o protagonista. Entende? É engraçado porque a pessoa, ela sempre começa pelo que ela não gosta. E ela só cita o que ela gosta depois de um pouco de incentivo. Pois é. Né? Mas assim, por que de repente tu acha que o teu nariz é muito grande? Porque talvez o teu olho, em relação a ele, seja um pouco pequeno e tu gosta muito do teu olho. Entendeu? Pode ser. Então, situações de alta luz, onde a gente fica com o olho um pouquinho mais fechadinho, vão fazer parecer o teu nariz ficar mais grande. Né? Entendi. Então, luz natural de frente, vamos descartar. Tá. Porque justamente é aquela mesma história daqueles vídeos do rebatedor. A luz vai te ofuscar, e aí vai fazer fechar um pouquinho o olho, e humanos, por mais que a gente tenha matemática, por mais que todo mundo saiba qual é o tamanho de 1 centímetro, de 1 metro, de coisa, a gente vive na base da comparação. Então é escala. Se você tem uma coisa grande do lado de um negócio pequeno, você chama aquilo de grande e o outro de pequeno. Se você tem um negócio grande do lado de uma coisa maior,
você chama aquilo de grande e o que era grande antes de pequeno. Sim. Então o que nós temos que fazer é fazer o teu olho pular na fotografia para que você chame mais a atenção pro olho do que pro nariz. Para que você não veja o nariz da maneira com que você não gosta de ver. Entendi. Porque, na verdade, ele não é grande, ele não tem... Na verdade, não tem como dizer que um nariz tem alguma coisa de errado. Sabe, tem atores que têm o nariz quebrado. Talvez o Gerard Depardieu, eu acho que ele tem o nariz quebrado, ou pelo menos é bem grandão. Né? E tem muitos papéis que ele só consegue por causa dele. Sim, só por causa do nariz dele. Não é uma coisa que eu acho feia, mas é uma coisa que eu acho diferente demais, sabe? O nariz eu acho diferente demais, até porque ele tem esse relance aqui. Aí eu já acho meio estranho, mas não acho feio, só acho diferente demais. E tu sabe de onde que veio esse... É porque eu sou descendente de italiano, aí minha família tem, por parte da minha mãe, tem esse relancezinho aqui, sabe? Sim. Aí é coisa dos meus italianos aí da família. Ganhei deles. A carga genética não deixa passar. Então, você gosta desse negócio do visual italiano? Tu se veria lá no Mediterrâneo com aquele marzão? Olha, me veria, com certeza. Com certeza. Olha, não é muito difícil de imaginar, não. Mas tu gosta desse... Porque provavelmente tua família é italiana, mas mais pro lado do Mediterrâneo do que pro lado da divisa lá com a Alemanha. Sim, né? sim. Mas eu acho bem bonito, assim. Eu gosto bastante da... Inclusive, eu tenho muito plano de morar, assim, na Itália e tal. Mas isso é uma coisa mais pra frente. Eu gosto bastante. Muito embora seja um povo mais frio e às vezes meio bruto, mas eu ainda gosto deles. Eu acho que eu me sentiria em casa, pra te falar a verdade, porque eu sou meio frio aí. Eu acho que se eles... pois é. Eu não vou me chamar de bruto, mas... Mas frio um pouco, frio, né? Eu sou um pouco frio. Eu conheço ele, tá, gente? Já conheço um pouquinho, já... Transparece, já sei o que é. Eu pergunto isso porque, assim, olhando pra essa... Depois eu mostro ali pra vocês em detalhe. Olhando pra esse janelão ali, sabe que parece um cenário de uma montanha com o mar embaixo. Sim, de repente, por tudo ser muito branco... Chama muito a atenção ali pra paisagem. E lá tem aquelas cidades gregas que tem muito branco e azul. Sim, né? sim. E o vidro é um pouquinho azulado, né? Aí ele deixa a paisagem lá atrás mais azulada ainda. Isso poderia ser legal. Também, pode ser. Eu gosto bastante desse visual. Então, vai ser um lugar que eu vou me sentir à vontade de fazer a Luana. Legal. Mas pelo que você falou, você gosta de uma coisa mais natural, de repente tem que ser alguma coisa que ao mesmo tempo possa ser ali, porque a luz vai te favorecer, mas que você se sinta aconchegada e se sinta natural. Né? Vamos lá dar uma olhada? Vamos. Agora que a gente está chegando a conclusões. Olha só, é uma sala com o pé direito imenso. E daí ali em cima tem alguns quartos e essa vista incrível. Agora, como tornar esse ambiente aconchegante? Como eu disse para vocês, eu cheguei aqui e vi essas escadas aqui, ó, com esse vão livre embaixo e aquele buraco ali redondo. Com certeza umas fotografias aqui ficariam incríveis com um aspecto mais moderno, mas esse aspecto mais moderno é muito robótico, muito estático, muito... né? Tu teria que estaquear ali acompanhando as linhas. Não tem nada a ver com o que tu... Não tem muito a ver comigo, né? Então, vamos pensar num jeito de tornar isso daqui acolhedor, aconchegante. Você aproveita esse lugar de que maneira? Por exemplo, é que eu não quero influenciar demais no teu pensamento, mas como que você aproveita esse ambiente? Aqui assim, eu não fico muito
muito, sabe? Eu venho aqui, às vezes olho um pouco a vista, mas é só de ficar aqui na janela, olhando a vista. Não chego, fico aqui lendo. Então, Até porque aqui pega muito sol, então... sim. Isso sabe que poderia ser até uma coisa interessante, porque se você se apoia aqui, por exemplo, e fica olhando a vista, e a gente alinhar essa parte aqui para o sol não bater no teu rosto direto, Tá. mesmo assim talvez você fique com o olho talvez muito aqui eu tô pegando bastante sol, então eu tô com o olho Experimenta fechado. fazer isso pro filho aqui. Eu acho que tá normal, né? Só que o sol tá se movimentando, então eu acho que Ele vai com o tempo, eu mais acho que vai pra lá. Aí não vai atrapalhar. Tá. Eu acho que a gente poderia fazer uma coisa aqui. Sim, pode ser. Legal. Estão feitas as escolhas para a primeira fotografia. Para tornar o rosto dela mais delicado e dar ênfase para o olho, eu vou escolher fotografar com a 50mm. Isso vai me afastar um pouquinho dela e eu vou colocar a câmera um pouquinho acima da linha do olho e fazer ela olhar provavelmente um pouco mais de baixo, porque quanto mais próximo da câmera, maior as coisas ficam. Se ela faz assim com o rosto, a boca vai acabar perdendo um pouco de protagonismo, mas isso talvez tire um pouco da pressão de fazer alguma coisa surpreendente com a boca. O nariz vai ficar um pouquinho menor e o olho vai ficar maior. Até porque nessa luz muito forte aqui, vocês estão percebendo, né, que eu estou até num contraluz aqui, nessa luz muito forte, olhar assim favorece mais do que olhar assim. Então isso vai fazer com que ela consiga deixar o olho aberto, né, melhor. E a 50mm também vai facilitar isso um pouco. Uma lente um pouco mais angular do que isso, talvez eu tivesse que me aproximar demais e daí distorceria o rosto. Então 50 é ótimo. Quanto mais de baixo você olha para a câmera, mais submisso você fica. Quanto mais de cima, mais imponente. Ela quer uma coisa natural, então não pode ser nem tão imponente, nem tão submisso. Tem que ser uma coisa natural, né? Então, a linha do olho. Vou usar o flash, o Godox AD200, numa softbox pequenininha, para conseguir iluminar ela contra e tentar sobrepor um pouco a luz do sol. Pegando a paisagem atrás, restringindo ela ao talvez um pedaço do céu e um pouco da vegetação. Vamos montar tudo. Que a ideia dessa fotografia, pelo que ela está se mostrando, é que ela fique olhando para fora, olhando para vista. Então eu vou estar a 45 graus do rosto. Ângulos ressaltam, né, os volumes. Então a luz vai ter que cortar um pouco desse volume. Por isso a luz vai vir de frente para o rosto dela, enquanto eu estou fotografando de lado. Essa é a escolha técnica desse aparato aqui. E eu estou usando a 50mm para cortar o máximo possível de um telhado que tem ali embaixo. Eu quero que só apareça o morro ali atrás, o céu azul. E isso vai dar essa sensação de que nós estamos altos, que é o caso dessa casa, que fica mesmo na parte mais alta e tem uma vista ali embaixo. 1 para 250, eu não preciso desfocar o fundo. 1 para 250 de velocidade, que é a velocidade de sincronismo do flash, e F9, e ISO 100. 1 para 16. Vamos ver como que isso fica. Faltou um pouquinho de luz para sobrepor a manchinha de sol que está na ponta do nariz dela. Então vamos para 1 para 8. Perfeito. Agora a luz está ideal. Eu ainda não consegui tirar totalmente o telhado, mas não existe ângulo aqui para eu conseguir fazer isso. Ela teria que estar muito mais alta, não iria funcionar. Mas eu posso depois recortar um pouquinho da parte de baixo, tornando essa fotografia a proporção um pouco mais retangular, um pouco mais comprida.
o que vai ficar legal também. Vai ficar bem cinematográfico, como o pessoal fala. Né? Tá. Então é o seguinte, eu preciso que tu, do jeito que tu tá olhando para fora, tá contemplando a vista que tu tanto gosta, né? Pensando no Mediterrâneo, né? Mas eu preciso que tu olhe um pouco mais para baixo, no caso quase que como se você estivesse olhando o movimento ali da rua. Tá, só que eu... E aí depois, isso, você levanta o olhar lá para o horizonte. Um pouquinho mais o rosto para baixo e vai um pouquinho para trás para entrar bem na sombra. Isso. Legal, isso ficou bacana em termos técnicos. Agora a gente precisa tirar alguma expressão desse momento, alguma coisa que realmente transpareça o que tu tá pensando, entendeu? Então é a hora da gente pensar numa história para isso, porque essa história, tu está olhando o horizonte, é um pouco leve, né? Tipo, superficial. Sim. Não é leve, é superficial. Sim. Demais. Como é que a gente tira alguma coisa disso? Eu preciso que tu pense no teu estado de espírito atual, o que tu quer parecer. Vamos começar com uma coisa óbvia, assim. O que esse sentimento atual te passa? Uma felicidade que tu tá rindo à toa? Ou uma coisa um pouco mais séria? Eu acho que é uma coisa um pouco mais puxada pro sério mesmo, sei lá, quando... Por exemplo, eu gosto muito de assistir o pôr do sol, então eu gosto muito realmente de ficar olhando para um canto, com uma paisagem bonita e ficar pensando, sabe? Pensando nos meus sentimentos. Às vezes eu tô um pouco deprimida, eu venho aqui, olho essa vista, eu melhoro um pouco, sabe? Eu vejo que tem muita coisa bonita por aí. Legal. Aí eu sempre tenho essa coisa de quando eu tô um pouco triste, eu venho olhar a vista, seja um pôr do sol, ou seja essa vista aqui em casa. Então é mais um momento de reflexão mesmo, que eu gosto bastante de passar. Normalmente é um momento mais sério mesmo. E tu não precisa me responder as coisas absolutamente. Tu precisa responder interiormente. A tua expressão vai passar o que a resposta. O que eu preciso é que tu não se distraia com a minha presença enquanto eu estou falando. É quase que como se eu fosse a voz da tua consciência, entendeu? Se tu for olhar para algum lugar, que seja um lugar que você queira olhar, ou então para a câmera. Considere a minha pessoa escondida aqui atrás da câmera. E tu se lembra a última vez que tu fez isso, de olhar o pôr do sol, de olhar o pôr do sol, de ficar pensando, Eu acho que foi domingo, sei lá, ontem. Que eu tava um pouco mais meio triste com algumas coisas e aí eu fiquei ali fora olhando essa mesma paisagem pra ver se eu melhorava e funcionou, sempre funciona. Esse momento que eu tenho assim mais sozinha, mais comigo mesma, sempre dá uma melhorada na energia. Legal. E tu conseguiu então resolver esse essa daí. Essa bad. E tem mais alguma coisa que te deixa feliz, que tu sempre faça, que também... Tu tem gatos, né? Exato. Eu já ia falar brincar com os meus gatos. Ficar com os meus gatos, brincar com eles. É sempre uma coisa que me deixa feliz, me deixa contente, assim. Uma coisa que me faz bem. Eles são meus parceiros e meus filhos, então sempre que eu tô com eles renova um pouco minha energia. Então eles estão comigo desde muito pequenos também e eles me passam muita sensação de conforto e um colo, sabe?
tenho uma ligação muito forte com eles, assim. Legal. E eu gostaria de conseguir fazer fotos com eles, mas o problema é que eles... Eles não são muito chegados em pessoas que eles não conhecem, assim. Isso é um negócio interessante, porque às vezes as pessoas também não são chegadas e mesmo assim elas têm que se dispor a ser... Conviver com outros, a conviver, né? E eu acho que muito dessa máscara que muitas pessoas tentam passar na fotografia, de sempre aparecer sorrindo, de sempre sempre tentar ser alguma coisa que não é. Sempre tentar ser agradável. É tipo para conseguir de repente uma aprovação, uma aceitação. Uma aceitação, né? E os gatos de repente levam tempo para você conseguir a aceitação deles. Mas depois que você consegue, é pra sempre, né? Tipo, sim. Mesmo que tu queira perder a aceitação deles, eles não vão te largar nunca mais, né? É incrível que quando eu tô meio triste, eles percebem, eles sentem isso, e aí eles começam a pedir carinho, que é a forma deles de dar atenção, é eles pedirem carinho ou comida, né? Comida. Ninguém consegue viver sem comida, né? Não tem... Daí eles sempre ficam perto de mim, aí ronronam, sabe? Aí eu já me sinto até um pouco melhor também. Então, eles têm esse feeling, né? Eles sentem bastante quando eu tô precisando de um pouco mais de atenção. Eles vêm, pedem carinho, aí ficam se raspando em mim, sabe? Daí eu já me sinto um pouco melhor. E eles provavelmente também, quando tu tá fora... Provavelmente eles também devem ficar meio contemplativos com o mundo, né? Eles ficam sentindo uma falta. Eles sentem, com certeza. E você consegue perceber essa modificação de quando eles estão mais também tristes, porque provavelmente a tristeza deles é mais relacionada à tua ausência do que qualquer outra coisa. Um gato não deve se preocupar muito com a vida. Não, acho que eles não têm tanto problemas assim. Bom, pelas pessoas que moram comigo, eles sempre falam que os meus gatos, eles nunca ficam em casa quando eu não estou. Então eles devem ficar mais nos vizinhos aqui, que tem bastante jardim, e aí eles devem passar um tempo mais deles, devem passar mais sozinhos, e quando eu chego em casa eles matam a saudade de mim. Sem mentiras. E tu consegue perceber a hora que eles já te esperam, a hora que tu chega? Sim, eles vão me buscar no portão quando eu tô chegando em casa. Sim. Então não tem uma coisa de, por exemplo, quando eu tô chegando em casa, é que nem cachorro. A minha filha às vezes tá brincando e tá distraída. E aí ela tá com uma cara. E aí a hora que ela me vê, ela levanta e começa a pular, e começa... Então eu consigo perceber claramente a diferença do momento onde ela não tá comigo. E quando você chega. Os gatos, eles são assim. Quando eu tô subindo a rua, não sei se é pelo faro, pelo som, mas eles já vão ali no portão me receber. Sabe? Eles saem correndo pra me receber. Então é bem bonito. Você consegue imaginar eles... por exemplo, esperando esse horário para ir te receber? Eu acho que eles já se adaptaram, porque eu sempre chego na mesma hora, então eles já sabem basicamente o horário que eu vou chegar. Então eles já meio que ficam aguardando isso, eu acho, sabe? Deve dar uma ansiedade. Eu acho de repente... sim. Não tem nada para fazer, né? Eu acho que o dia todo passa em função do horário que eu vou chegar em casa. Então é quase que como se eles ficassem contemplativos, ansiosos pela paz e pela tua presença, né? Porque daí eles vão estar em paz quando tu tá presente. Eu acho que é isso mesmo. Porque eles sempre, a partir do momento que eu chego, eles ficam no meu quarto, já ficam comigo e não saem mais de perto. Então, acho que é um momento muito aguardado por eles, assim, durante o dia. Acho que eles ficam bem ansiosos por isso, assim. Agora você percebe como isso pode ser um paralelo entre o que você faz e o que eles fazem. Você já conseguiu perceber isso? Não sei se tu tá acompanhando mais ou menos para onde eu tô levando isso.
quando tu tá com algum problema, os problemas humanos são muito complexos, né? Sim. Mas quando tu tá com algum problema, tu fica olhando para o horizonte, de repente esperando que a paz te chegue. E quando os gatos estão com algum problema, que é a tua ausência, provavelmente eles ficam ansiosos também e olhando para o portão, olhando para a rua, esperando o momento onde que tu vai chegar. Eu acho que sim, até porque eles já estão há bastante tempo comigo, então os bichos, eles vão, querendo ou não, eles vão pegando um pouco do jeito do humano. Sim. Né? Principalmente com quem eles mais convivem. Então eu acho que eles também têm esse hábito, sabe? Porque eles são gatos mais calmos também, então eles gostam de lugares mais calmos. Sim. Eu percebo que às vezes eles ficam olhando assim também. Até quando eu vou ali pra fora, eles vão comigo e ficam ali olhando. É engraçado essa relação da gente com o horizonte, né? Porque você fica olhando pra longe e é quase que como, de repente, se você estivesse esperando alguma coisa acontecer, alguma coisa que você sabe que não está em volta de você, porque se tivesse em volta, talvez já teria acontecido. Mas quando você olha para longe, pelo menos a minha sensação é de que você consegue, você está ansioso para conseguir ver aquela esperança, aquela felicidade vindo lá de longe, e daí você consegue perceber, ela está lá, está vindo, né? Está chegando, é o gato esperando, de repente te farejando desde lá de baixo, mas não conseguindo enxergar. Isso é incrível, né? E é incrível como uma vista traz todas essas emoções, né? Porque tu já pensou morar num lugar onde você tivesse que olhar sempre para cima para ver o horizonte, tipo, enfiado num buraco? Eu já passei por isso, que eu já morei em apartamento e quando eu abria a janela era sempre apartamento com apartamento. Sabe? Então eu não tinha uma visão assim, uma vista, uma paisagem para ver. E aí eu ficava às vezes sentindo falta, né? Sim. Porque realmente a gente tem momentos que a gente precisa buscar uma coisa que tá distante, sabe? Não tem como a gente buscar olhando pra casa do vizinho. A gente não vai achar um conforto naquilo, sabe? E às vezes a gente precisa realmente buscar uma paisagem assim pra se conectar melhor. Eu acho que sim. Eu acho que é uma conexão diferente, sabe? Legal. Eu provavelmente fiz um monte de fotos aqui e agora eu tô pronto para fazer a primeira. Depois dessa primeira fotografia, que é na verdade para criar um enredo, eu nunca tenho muita expectativa com a primeira fotografia. Eu tenho expectativa com a história que vai surgir a partir dela. Mas uma vez que a história esteja feita, construída, o início dela, ela não vai acabar enquanto não tiver um desfecho. Então, até o final dessa sessão, aonde a gente vai encontrar o desfecho, que seria a fotografia que transparece o que a gente está querendo fazer, eu não tenho preocupação em perder esse enredo, né? Ele vai se manter. E aí eu estava pensando em fazer uma fotografia ali, pegando a janela um pouco mais ampla, um retrato não tão fechado, e de repente eu olhei para o lado e ela estava parada assim, ó. Deixa eu ver se vocês estão acompanhando aí. Ó, estava parada assim. Olha que perfeito isso, né? Ela queria fotografias naturais e eu queria uma fotografia na escada. Ela está naturalmente na escada, tá? Então, já posicionei aqui, eu falei para ela, congela aí, não se mexa, enquanto não der cãibra, não se mexa. Posicionei a softbox aqui em cima, tá? Concordando com a direção da escada aqui, eu vou abaixar ela um pouquinho mais ainda, para que o ângulo dela seja exatamente igual ao ângulo da escada. Ok, tá certo. Vou fotografar ela com a 28 milímetros,
Porque eu não quero que apareça a cozinha lá atrás. Se eu fotografasse com a 50, ia acabar aparecendo algumas coisas porque elas iam ficar maiores na fotografia. Com a 28, eu vou me abaixar e vou fotografar um pouco mais de baixo, vou excluir toda a parte da cozinha, vou pegar só a escada e ela em primeiro plano. Outra coisa que eu gostei muito, os teus chinelos que ficaram ali, ó. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir a luz para mostrar eles. Como, né, não sei se vai bater a luz ali do jeito certo, mas eu não quero mexer com eles estão perfeitos ali. Se isso fosse de repente uma fotografia comercial, eu teria tirado eles dali. Mas é quase que como se você tivesse chegado e se livrado. E acomodado. E se acomodado, então tá perfeito do jeito que tá. Como ela tá mais distante do flash, agora eu vou precisar aumentar a potência. E aqui eu coloquei a luz em 1:2 e ficou perfeito. Ficou muito bom. Talvez uma coisa assim, como eu estou num ângulo aqui mais baixo, principalmente se você olhar aqui para a lente, olhe para o chão com o rosto e vire o olhar para cá. Eu quero que tu imagine, eu não sei se isso acontece, mas me veio na cabeça essa história. Depois que os teus gatos eventualmente estão tranquilos, talvez eles te larguem um pouquinho até e vão brincar com alguma coisa, né? Isso acontece? Não. Não? Eles nunca te largam? Não. Eu brinco muito com eles, então eles me esperam bastante para eu brincar com eles. É uma coisa que já é automática, assim, todo dia chego em casa e brinco com eles. E também quando eu acordo. Já é automático. E aí todo esse teu tempo é brincando com eles direto? Assim, direto não, mas eu passo pelo menos uns 15 minutos, assim, brincando com eles. E é sempre muito bom. Legal. Na verdade era esse o sentimento que eu queria, só fui pelo lado do que acontece comigo. Porque depois que daí a Clarice tá tranquila, porque já sabe que eu tô em casa e tal, daí ela volta a brincar do jeito que ela gosta. Sim. E às vezes daí eu fico contemplando ela, fico olhando pra ela e com cara de bobo. A gente faz cara de bobo, isso. Né? Quando fica... É bem isso. Fica só admirando o que está em volta, né? Isso é bem legal. Legal, eu acho que eu consegui. Eu coloquei o óculos para dizer que eu não gostei tanto das primeiras fotografias, que são as de retrato mais fechado, porque eu não consegui escolher direito o fundo para o enredo, mas foi super importante fazer aquelas primeiras fotografias porque elas trouxeram os elementos desse enredo, que é o horizonte, que é a relação dela com os gatos. Então agora eu vou resgatar essa mesma ideia das primeiras fotografias, que já está estabelecida, não vou ter que perder tanto tempo assim para conseguir criar isso, mas de uma maneira onde a fotografia vai ficar tecnicamente melhor. E então ela não vai estar olhando para o horizonte, ela vai estar com o horizonte nas costas dela, mas sabendo da história, ela vai conseguir pensar no horizonte mesmo que ela não esteja olhando para o horizonte. Então eu montei de novo a 50mm aqui, tá de frente para ela, um retrato mais fechado, a luz vindo um pouquinho de cima aqui. O restante da configuração é exatamente a mesma e agora é buscar a expressão. A luz está perfeita, tem um brilhozinho por cima aqui, ó, que está dando um contorno no ombro dela, tá maravilhosa. Então eu estou pronto para voltar a falar com ela. Oi. Oi! Onde você andou? Uma das fotografias mais legais que a gente fez naquela primeira parte da sessão foi uma tua mais séria, mais contemplativa. Perfeito. E agora,
a gente precisa de um desfecho para essa ansiedade. O desfecho para a ansiedade dos teus gatos é você chegando, o desfecho da tua ansiedade é você chegando até eles. Então é isso que eu preciso que tu pense, nessa tua felicidade de quando tu tá ansiosa para chegar e finalmente eles vêm correndo nos teus pés e você brincando com eles. Tu não consegue falar dos gatos sem sorrir, né? Não. Perfeito. É isso. E tá aí o resultado para vocês verem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e continuem conosco para os próximos. Até mais. Tchau! Vou lá dar um beijo no meu senhor. Vai lá. Deu saudade deles falar tanto assim?